Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando no bíblico, nós vamos ler o Desejado de Todas as Nações, capítulo 13, a vitória, dando sequência à batalha de Cristo contra Satanás ali no deserto, com a segunda e com a terceira tentações. Então vamos lá. Lembrando, antes de iniciar, esse é um resumo que eu fiz. Então, recomendo os irmãos fortemente, vai lá no aplicativo, lê o capítulo na íntegra, você pode fazer a leitura quanto ouvir o audiobook. Vamos lá. Julga Satanás agora enfrentado Jesus, mesmo em seu terreno. O próprio astuto inimigo apresenta palavras de procedentes da boca de Deus. Ou seja, a primeira tentação não foi a respeito da palavra, foi a tentação da comida, né? Transforma essas pedras em pães. E aí agora a segunda tentação, ele tem que usar a palavra para enganar a Cristo. Parecia ainda um anjo de luz e mostra claramente estar familiarizado com as escrituras, entendendo a significação do que está escrito. Como Jesus usara anteriormente a palavra de Deus para apoiar sua fé, o tentador agora emprega para corroborar seu engano. Pretende ter estado apenas provando a fidelidade de Jesus, louvando-lhe agora a firmeza. Como o Salvador manifestou confiança em Deus, Satanás insiste para que ele dê outro testemunho de sua fé. Então é interessante, a primeira tentação é uma tentação para que ele agora, ele entender na segunda, A primeira tentação foi para testar a sua fé, agora não, agora confirme, a sua fé através da palavra que eu estou trazendo a você. Muitas vezes o inimigo vai vir até nós com enganos através da palavra, com textos fora de contextos, com textos que nós vamos tentar maquiar para apaziguar ou para passar a mão no nosso pecado. Esses enganos, Satanás coloca na nossa vida e nós mesmos colocando em nossas vidas, não podem ser aplicados. Como exemplo de Cristo, nós devemos nos apartar de qualquer engano usando a própria palavra e não tentando mascarar erros nossos, não tentando fazer com que coisas que nós queremos fazer sejam apoiadas na palavra, mas estando errada. E tem muitas coisas que a gente vê disso. Eu fiz um vídeo aqui no canal há um tempo atrás sobre se foi liberado comer carne de porco, porque muitas pessoas pegam a palavra e falam: não, mas esse texto aqui agora está permitido. E aí teve um comentário de um irmão que eu achei muito sábio. Jesus não veio aqui morrer para limpar carne. Jesus veio aqui morrer para me salvar, para te salvar, não para limpar carne. Ou seja, através da própria palavra, respondendo esses argumentos falaciosos da palavra. O tentador jamais nos poderá compelir a praticar o mal. Ou seja, Satanás nunca vai te obrigar a praticar o mal. Nunca vai pegar na sua mão e vai fazer você fazer o mal. Não pode dominar as mentes, a menos que se submetam ao seu controle. A vontade tem de consentir, a fé largar sua segurança em Cristo antes que Satanás possa exercer domínio sobre nós. Ou seja, quando a nossa mente dá espaço para que ele trabalhe, quando a nossa fé já não está mais em Cristo, aí nós damos controle para que ele possa trabalhar em nossas vidas como ele bem entender. Mas todo desejo pecaminoso que nutrimos lhe proporcione um palmo de terreno. Todo ponto em que deixamos de satisfazer a norma divina é uma porta aberta para o qual pode entrar para nos tentar destruir. Ou seja, todo aquele pensamento errado é um palmo de terreno para ele trabalhar. E ele vai trabalhando ali e conquistando cada vez mais terreno, se assim eu e você permitimos. Então nós devemos controlar a nossa mente para não pecar nem em pensamentos. Jesus não pecou nem em pensamentos. Jesus, como nosso exemplo, como nosso guia, deve ser a base daquilo que almejamos alcançar. Não por forças próprias, mas através do poder de Deus atuando em nós. Então podemos chegar nesse ponto de não pecar nem em pensamento. Então, olhando para Cristo, devemos nos apartar de qualquer pensamento que possa dar abertura para Satanás trabalhar e nos destruir. Jesus recusou sair da vereda da obediência.
conquanto manifestasse perfeita confiança em seu Pai, não se colocaria sem que isso lhe fosse ordenado, em situação que tornasse necessária a interposição do Pai para o salvar da morte. A segunda tentação é que Satanás pediu para que ele se jogasse do pináculo do templo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem para salvar. Então, Satanás usou a palavra ali, porque está escrito, para que Cristo se jogasse, para provar que a palavra estava certa. Mas se ele fizesse isso, ele se jogasse deliberadamente, o que aconteceria? Ele estaria se colocando em risco, sem que isso estivesse na palavra, sem que isso lhe fosse ordenado. Então, ele estaria tentando a Deus, provocando a Deus, para que, vamos dizer assim, provas de que Deus é Deus. E Deus não pede para que nós nos façamos isso. Por algum acaso nós entrarmos em um terreno assim acidentalmente, é uma coisa, mas nos colocarmos deliberadamente em um terreno errado ou fazer uma coisa arriscada, sem que seja ordenado por Deus, então nós estamos tentando a Deus, desafiando, querendo provas desnecessárias. E Cristo agiu contra isso, e assim eu e você devemos também. Conquanto manifestasse a perfeita confiança em seu Pai, não se colocaria sem que isso lhe fosse ordenado em situação que tornasse necessária a interposição do Pai para o salvar da morte. Não forçaria a providência a vir em seu socorro, deixando assim de dar ao homem um exemplo de confiança e submissão. Jesus declarou a Satanás: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Essas palavras foram ditas por Moisés aos filhos de Israel quando tinham sede no deserto e pediram a Moisés que lhes desse água, exclamando: está o Senhor no meio de nós ou não? Ou seja, buscando provocar a Deus, tentando a Deus. Deus operara maravilhas por eles. Todavia, em aflição, dele duvidaram e exigiram demonstrações de que estava com eles. Ou seja, quando nós estamos em alguma situação difícil, ficar provocando a Deus para que ele atue. Procuraram em sua incredulidade pô-lo à prova, ou seja, tentaram colocar Deus à prova, os hebreus lá no Egito. E Satanás estava incitando Cristo a fazer a mesma coisa. Deus já tinha testificado de que Cristo era o Filho de Deus. Pedir agora sinal de ser ele, o Filho de Deus, seria pôr à prova a palavra divina. Ou seja, se ele ficasse agora nesse momento pedindo provas a Deus de que ele era o Filho de Deus, pedisse que Deus agora faz isso por mim, Deus faz aquilo para mim, me prova que você está do meu lado, me prova que eu sou o Filho de Deus. Esse tipo de coisa não poderia Cristo fazer e nós não podemos fazer também. Muitas vezes temos a tendência de ver as coisas todas dando errado ao nosso redor e querermos pôr Deus à prova. Deus, faz alguma coisa. Você não está aqui, você não disse que estaria comigo. Quantos casos você não conhece de irmãos desempregados, tentando ser fiel no sábado e agora fica colocando Deus à prova? Deus, você não disse que ia me ajudar, que não ia faltar nada. O que está acontecendo? Esse tipo de situação era exatamente a situação de que Cristo estava enfrentando e de que Cristo venceu. E muitas vezes eu e você temos a tendência de cair. Não devemos apresentar ao Senhor nossas petições para provar se Ele cumpre a sua palavra, mas porque as cumpre, não para provar que Ele nos ama, mas porque nos ama. Lê de novo. Não devemos apresentar ao Senhor nossas petições para provar se Ele cumpre sua palavra. Não devo pedir provas a Deus de que Ele cumpra a sua palavra, porque Ele cumpre, porque Ele nos ama, e Ele não vai cumprir a palavra. Ele não vai se provar porque Ele nos ama. Ele já nos ama, Ele já provou isso na cruz, já tinha provado muito antes, e Ele não tem que ficar provando a cada dificuldade que eu e você temos na vida. Temos de ser firme e confiar naquilo que já foi feito, naquilo que está escrito. Mas a fé não é de maneira nenhuma aliada à presunção. Somente o que tem verdadeira fé está garantido contra a presunção, pois presunção é a falsificação da fé, operada por Satanás. A fé reclama as promessas de Deus e produz frutos de obediência.
A presunção também reclama as promessas, mas serve-lhes delas como faz Satanás para desculpar a transgressão. Deus me ama tanto, se eu cometer esse errinho aqui, não vai ser nada demais. Deus entende, Deus sabe a minha luta para abandonar o café. Eu tomei meu cafezinho a vida inteira. Não vai ser agora por causa de um cafezinho, que eu já descobri que é pecado, eu já vi no Espírito de Profecia, já entendi através da Bíblia que beber café é pecado. Mas isso daqui, Deus vai perdoar, Deus vai relevar. E esse tipo de pensamento é presunção. O mesmo pecado que Satanás estava procurando inferir a Cristo. A presunção. Deus me ama tanto que Ele vai perdoar isso daqui. Mesmo eu cometendo o mesmo erro. Mesmo eu não me arrependendo. Mesmo eu não buscando largar o meu pecado. Presunção. A presunção também reclama. Isso eu já li. A fé teria levado nossos primeiros pais a confiar no amor de Deus e obedecer-lhes aos mandamentos. A presunção os levou a transgredir a lei, crendo que seu grande amor os salvaria da consequência do pecado. Adão e Eva acreditaram que essa pequena transgressão, só comer um fruto, não era o suficiente para que o amor de Deus os fosse banir ali, que eles não iriam morrer só por causa daquela pequena transgressão. Presunção. Não é ter fé pretender o favor do céu sem cumprir as condições às quais é concedida a misericórdia. A fé genuína baseia-se nas promessas e providências das Escrituras. Se eu tenho fé, se eu acredito de fato, eu vou ser obediente, vou buscar fazer tudo aquilo que me corresponde, abandonar as coisas erradas que eu faço, abandonar os meus pensamentos errados, abandonar as práticas erradas que eu estou fazendo, confiando que Deus vai sim me perdoar e vai me aceitar. E não achar que Deus vai me aceitar, continuando nos meus pecados, porque eu sei que Deus perdoa, porque Deus é amor. Muitas vezes, quando Satanás falhou em incitar desconfiança, consegue êxito em nos levar à presunção. Se consegue pôr-nos desnecessariamente no caminho da tentação, sabe que tem vitória. Deus há de guardar todos quanto andam no caminho da obediência. Apartar-se dela, porém, é arriscar-se no terreno de Satanás. Quando eu me aparto da obediência, quando eu falo assim, isso daqui não é suficiente para Deus me abandonar, Deus continua ao meu lado, Deus me ama de qualquer jeito, Ele vai me perdoar disso, mesmo eu cometendo esse pecado. Eu estou dando passos no terreno de Satanás, me colocando ali próximo a Ele, onde estou eu e Ele, sem Deus, para me proteger, porque eu me coloquei nessa situação. Então, agora eu preciso, se eu quiser sair dessa situação, me arrepender de fato, colocar minha vida nas mãos de Deus para que Ele faça aquilo que tem de ser feito. Aquilo que eu não consigo fazer mais. Mas, se eu quiser continuar ali achando que Deus vai me salvar mesmo desse jeito, eu estou cada vez sendo mais enganado por Satanás e cada vez mais sendo levado à perdição. Enquanto não devemos perder o ânimo quando assaltados pela tentação, frequentemente, quando colocados em situação probante, duvidamos de que tenhamos sido guiados pelo Espírito de Deus. Lê de novo. Entretanto, não devemos perder o ânimo quando assaltados pela tentação. Não devemos nos desanimar por causa que as tentações estão ao nosso redor. Frequentemente, quando colocados em situações probantes, quando estamos em prova, quando coisas estão vindo para me provar, não devemos colocar que temos sido guiados por Deus. As provas não são ali um problema. As provas não querem dizer que eu me afastei de Deus ou que eu não estou obedecendo a Deus. E muitas vezes Deus me guia até ali, assim como Jó foi guiado até ali, assim como Jesus foi levado até o deserto. As provas estão ali para Deus nos mostrar que podemos melhorar e transformar o nosso caráter. Não devemos tomar como desânimo as provas. E não devemos muito mais nos entregar e abandonar a fé por causa das provas. Foi, nem tanto, o guia do Espírito que dirigiu Jesus para o deserto, para ser tentado por Satanás. Quando Deus nos leva à provação, tem um desígnio a realizar para o nosso bem. Jesus
não presumiu das promessas de Deus, indo sem que lhe fosse ordenado ao encontro da tentação, nem se entregou ao acabrunhamento quando ela lhe sobreveio. Tampouco o devemos fazer. Eu e você não devemos ceder à tentação ou esmorecer nossa fé por causa da provação. Não. Devemos mostrar que de fato ela está firmada na palavra, que de fato temos confiança de que as promessas de Deus vão se cumprir quando Ele as quiser cumprir, no momento que Ele as quiser cumprir. Não importa quanto tempo demore, não importa as circunstâncias que aconteçam em minha vida, as promessas de Deus vão se cumprir no momento que Ele determinar. E essas coisas, as provas, as tentações, não devem me afastar do caminho de Deus. Assim como Cristo fez no deserto, eu e você devemos ter essa lição para a nossa vida. Jesus saiu vitorioso da segunda tentação, e então Satanás se manifesta seu verdadeiro caráter. Foram 3 tentações, as 3 tentações que assolam toda a humanidade. Numa das 3, nós tendemos a cair. Devemos suportar as 3, assim como Cristo, para seguir. E na terceira tentação, aí sim vemos Satanás em seu verdadeiro caráter, sem meias verdades, sem usar a palavra para enganar, agora se mostrando quem é de fato. Não se apresenta, todavia, como aquele horrível monstro de pé de cabra e asas de morcego. Embora decaído, é poderoso anjo, declara-se o chefe da rebelião e o Deus deste mundo. A missão de Cristo só podia se cumprir através de sofrimento. Achava-se diante dele uma existência de dores, privações, lutas e morte ignominiosa. Os irmãos leem que essa palavra está difícil de sair. Cumpria-lhe carregar entre si os pecados de todo mundo. Tinha que sofrer a separação do amor do Pai. Ora, o tentador oferecia entregar-lhe o poder que usurpara. Cristo poderia livrar-se do terrível futuro mediante o reconhecimento da supremacia de Satanás. Fazer isso, porém, era renunciar à vitória no grande conflito. Fora por buscar exaltar-se acima do Filho de Deus que Satanás pecara no céu. Prevalecesse ele agora e seria isso a vitória da rebelião. Interessante que muitas de nós pensamos, nossa, que ousadia de Satanás pedir para Cristo adorar ele e ele daria o mundo a ele. Mas o que Satanás estava falando para Cristo era, você não precisa sofrer isso tudo que você pensa que tem que sofrer. Eu posso te dar tudo isso que você veio aqui buscar sem sofrimento. Satanás estava tentando com que Cristo evitasse o sofrimento dele. Daria esse mundo a ele, mas ganharia este mundo da mesma forma. Porque agora ele estaria como se fosse comprando de Cristo esse mundo. Deus mesmo, com o mundo caído, ele ainda tinha controle sobre todos os acontecimentos aqui. E se Cristo agora cedesse a isso, Satanás sendo adorado, alcançaria o seu primeiro objetivo de ser adorado, assim como Deus, e ganharia de fato o controle desse mundo. Quando o tentador ofereceu a Cristo o reino e a glória do mundo, estava propondo que ele renunciasse à verdadeira soberania do mesmo, mantivesse domínio em sujeição a Satanás. Ou seja, Cristo estaria abaixo de Satanás se ele aceitasse isso. Era este o mesmo domínio em que os judeus fundamentavam as esperanças. Ou seja, Satanás ofereceu aquilo que os judeus queriam que o Messias viesse cumprir. Um reino terreno, um reino que viesse aqui como um governo terreno para os livrar da opressão romana. Era isso que Satanás ofereceu. E era isso que Cristo rejeitou, porque não foi esse o objetivo que ele veio aqui. Ele veio aqui nos libertar do pecado, nos dar a redenção. Desejavam o reino desse mundo, os judeus. Houvesse Cristo consentido em oferecer-lhes tal reino, com alegria tê-lo-iam recebido, mas a maldição do pecado, com todas as suas misérias, pesaria sobre esse reino. Esse reino, por mais que Cristo aceitasse, seria um reino de misérias, porque teria pecado ainda nele. Já estamos chegando a 20 minutos, eu vou dar uma pulada em alguns textos aqui. Eu tinha pensado que esse daqui seria mais rápido.
Esse aqui. Assim podemos resistir à tentação e forçar Satanás a retirar-se de nós. Jesus obteve vitória por meio da submissão e fé em Deus, para que eu e você tenhamos vitória sobre qualquer tentação, sobre qualquer provação, sobre a tentação de obtermos o domínio desse mundo, riquezas, facilidades em nossa vida. Devemos nos submeter a Deus, ter fé em Deus, confiar em Deus. E aí essas coisas, essas tentações, as 3 grandes tentações não irão nos vencer. Não nos podemos salvar do poder do tentador. Ele venceu a humanidade e quando tentamos resistir em nossa própria força, tornamos presa de seus ardis. Mas torre forte é o nosso Senhor. Para ela correrá o justo e estará em seu alto retiro. Satanás treme e foge diante da mais débil pessoa que se refugia nesse nome poderoso. Cristo é o nosso refúgio. Se formos até Ele, em meio às tentações, em meio às provações, vamos ter forças para vencer. Mas se ficarmos sozinhos, se deixarmos a nossa fé abalar pelas dificuldades, então seremos presa fácil ao tentador. Deixa eu voltar um texto aqui que tinha um interessante aqui. Acho que é esse aqui. É bem grande, é um parágrafo inteiro. Os reinos deste mundo eram oferecidos a Cristo, porque aquele que se revoltara no céu, com o fim de comprá-lo, a homenagem aos princípios do mal, mas ele não era comprado, viera para estabelecer o reino de justiça e não renunciaria o seu desígnio. Com a mesma tentação, aproxima-se Satanás dos homens e tem aí mais êxito do que obteve com Cristo. As mesmas tentações de riquezas terrenas, de glórias deste mundo, Satanás se aproxima dos homens e eles têm caído. Oferece-lhes o reino desse mundo, sob a condição de que lhe reconheçam a soberania, a supremacia. Exige que sacrifiquem a integridade, desatentam a obediência, condescendam com o egoísmo. Cristo lhes pede que busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, mas o inimigo põe-se-lhes ao lado e diz: seja qual for a verdade sobre a vida eterna, para conseguir êxito nesse mundo, precisas servir-me. Tenho nas mãos teu bem-estar. Posso te dar riquezas, prazeres, honra e felicidade. As promessas do tentador para toda a humanidade. Riquezas, prazeres, honra e felicidade. Terrenas. Abdicando, nós, da vida eterna, podemos ter isso aqui. Mas sabemos qual que é de fato o melhor. Quando chegarmos ao céu, aí talvez nós tenhamos uma fração da dimensão de que Cristo fez por nós. Quando vermos tudo aquilo que Ele abdicou para vir aqui, correndo o risco de perder tudo. Não te deixes levar por extravagantes ideias de honestidade e abnegação. Prepararei o caminho diante de ti. Satanás irá preparar o caminho para aqueles que querem as honras, glórias, prazeres desse mundo, as riquezas aqui. Quem quer criar raiz aqui, Satanás tem um tapete vermelho para você ficar aqui com ele. Assim são enganadas as multidões, consentem em viver para o serviço do próprio eu, e Satanás fica satisfeito. Enquanto seduz com a esperança do domínio do mundo, ganha-lhes domínio sobre a mente, oferece aquilo que não lhe pertence conceder, e o que há de ser em breve dele arrebatado. Essas coisas que ele oferece são passageiras e irão acabar. Despoja-os, entretanto, fraudulosamente de um título, a herança de filhos de Deus. Em troca disso, das coisas deste mundo, as pessoas que aceitam isso abdicam, entregam a Satanás o título de filho de Deus. Não que ele vá se tornar um filho de Deus, mas entregam porque elas não querem mais isso. Satanás não tem o que fazer com isso, porque ele já está derrotado. Cristo já o venceu na cruz. Então, são apenas derrotados andando com derrotados. Para a gente encerrar, jamais poderá o preço da nossa redenção ser avaliado enquanto os redimidos não estiverem com o Redentor ante o trono de Deus. Então, ao irromperem as glórias do lar eterno em nossos arrebatados sentidos, lembrar-nos-emos de que Jesus abandonou tudo isso por nós, que ele não somente se tornou um exilado nas cortes celestiais,
mas enfrentou por nós o rico da derrota e eterna perdição. Cristo arriscou tudo por cada um de nós. E às vezes, pelo nosso próprio eu, por sermos presunçosos, por sermos condescendentes com as nossas paixões de apetites e de coisas deste mundo, com as riquezas, com o caminho fácil, com os prazeres, glórias e riquezas aqui desse mundo, abrimos mão de tão precioso presente que Deus nos deu. Jesus que veio aqui, abdicou, se exilou do céu, vai pagar um preço eterno por isso, preso numa forma humana. Jesus, que tanto fez por nós, muitas vezes é rejeitado porque estamos mais preocupados com o nosso eu, porque somos presunçosos, porque não queremos abrir mão do nosso pecado. Quando ele diz que se nos entregarmos a ele, se buscarmos a ele, ele vai operar com toda a força que nós não temos para que possamos vencer essas tentações, essas provas, esses pecados que estão já presos em nós, enraizados. Ele vai trazer a força que nós precisamos para retirar. Mas se eu falo assim, estou dando o exemplo do café porque é algo que veio mais fácil aqui na minha cabeça, mas pode ser qualquer coisa. Eu queria tanto abandonar o café. Aí eu vou no mercado e compro um pote de café, faço café e tomo. Queria tanto abandonar, mas eu vou lá e compro, vou lá e compro, vou lá e compro. E eu vou me enterrando nessas minhas falsas desculpas, nessa minha presunção de achar que está tudo certo, que Deus vai me perdoar. E quando eu não ajo de fato para tirar e afastar o mal da minha vida. Que eu e você possamos, de fato, nos entregarmos a Deus verdadeiramente, olharmos para o deserto da tentação, olharmos para o que Cristo sofreu e tirarmos lições preciosas para a minha vida, para a sua vida, para que possamos, de fato, deixarmos com que Cristo transforme o nosso caráter, que possamos abandonar de fato essas coisas deste mundo, que de fato possamos estar firmados na palavra e assim herdarmos o lá eterno quando chegar o momento. Então, vamos encerrar o vídeo de hoje. Se tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Se tem algum comentário para acrescentar, o irmão leu, deixa nos comentários que a gente estuda e cresce juntos. Se espírito de oração, deixa nos comentários. Eu vou ler, eu vou responder e orar por todos. Convido os irmãos a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus Pai amado, obrigado, Senhor, pelo grande sacrifício que fez por nós. Obrigado, Senhor, porque podemos aprender lições preciosas com a vida de Jesus, aprendemos lições preciosas na palavra. Que o Senhor nos ajude a vencermos qualquer que seja o nosso pecado. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.